Hoje foi um grande dia para o Lula no STF, um péssimo dia para Sérgio Moro. Hoje foram 2 vitórias do Lula e 2 derrotas muito grandes da Lava Jato. A primeira vitória do Lula foi contra a Lava Jato, não contra o Moro em si, que foi o STF decidiu que o Lula vai ter acesso ao acordo de leniência, boa parte desse acordo, da Odebrecht, que foi usado pela Lava Jato, pelos procuradores da Lava Jato, para fazer uma denúncia de que o Lula teria recebido propina da Odebrecht. Só que, olha só, o processo já estava na fase da sentença, quer dizer, já teve todo o processo, já rolou, e o juiz da Lava Jato, até agora, não tinha deixado o Lula ter acesso às provas da acusação, que é o acordo da Odebrecht. A Odebrecht tem um sistema, que inclusive já foi provado que pode ter sido adulterado, olha só, é um sistema chamado WebMySys e outro chamado Browser. Esses 2 sistemas, eles eram onde a Odebrecht tinha todas as planilhas, as propinas que pagava. Só que o que acontece é o seguinte, usaram parte desse sistema para fazer a acusação contra o Lula, o processo já estava na parte da sentença. E o Lula não tinha acesso ao sistema. Mais do que isso, uma perícia da Polícia Federal provou que esse sistema pode ter sido adulterado em qualquer momento, porque o sistema estava na Suíça, ele foi transferido da Suíça para a Odebrecht estava negociando delação premiada com os procuradores antipetistas de Curitiba, com Delanhol, com essa corja aí, e aí depois a Odebrecht entregou o sistema para o Ministério Público, para a Polícia Federal. Quer dizer, nesse meio tempo, enquanto negociava a acordo, a Odebrecht pode ter colocado ou retirado qualquer nome do sistema. E justo quem? A Odebrecht, que é quem ganharia benefícios com um acordo de delação premiada. Porque então tem todo o incentivo para que possa ter adulterado. Então não se sabe se foi ou não. E só o fato da dúvida já eliminaria como prova. O fato de que há dúvida e o juiz da primeira instância da Lava Jato, que é o Bonar, é assim com o Moro, esse juiz. O fato de que ele não deixou o Lula ter acesso a esses documentos, a esse sistema, é assim escandaloso. Mas hoje o STF acabou com a palhaçada e o Lula vai ter acesso a isso. É uma grande derrota da Lava Jato. Teve a segunda derrota. A segunda derrota foi uma paulada em Sérgio Moro. E o STF já adiantou que quando julgar a suspeição do Moro, que é a anulação das condenações do Lula, o Moro vai levar uma paulada ainda pior. O STF julgou se a delação do Palocci, aquela que o Sérgio Moro tornou pública 5 dias antes da eleição que elegeu o Bolsonaro, que aquela delação tinha validez ou não no processo do Lula, nesse processo em que a Lava Jato diz que o Lula recebeu propina da Odebrecht. O voto do Lewandowski foi uma paulada, mas foi uma paulada no Sérgio Moro, daquelas que fazia tempo que a Lava Jato não era tão achincalhada no STF. Ele falou com todas as palavras o que nós vínhamos falando aqui nos canais da esquerda, e muitos até escrevendo, que o Sérgio Moro claramente tinha intenções políticas e claramente, sabendo que a delação não tinha provas e não tinha nada a ver com esse processo, ele tornou essa alegação parte do processo e tornou essa delação pública 5 dias antes da eleição que elegeu o Bolsonaro. Mais do que isso, olha só, o Sérgio Moro já sabia que faria parte do governo porque o Bebiano falou que ele foi convidado pelo Guedes semanas antes da eleição. Então ele já sabia, então ele tinha intenções políticas. Também os 2.1 que a delação era um balão vazio cheio de nada. Olha só, os votos foram muito contundentes contra o Sérgio Moro. O Lewandowski falou, o Moro tentou gerar um fato novo político. Olha só, isso vindo de um ministro do Supremo que vai nos próximos meses julgar se o Moro é suspeito ou não para ter julgado o Lula, isso vale muito. Por quê? Porque o Gilmar Mendes ele declarou, não se sabe quando será, mas ele declarou, assim que o STF voltar a ter sessões presenciais, primeira coisa que eu vou colocar na pauta é o julgamento da suspeição do Lula. E aí, tem uma coisa, em novembro o Celso de Mello vai se aposentar. Então, se o Gilmar Mendes demorar muito, o Bolsonaro vai indicar um ministro. Não é necessariamente o que o Bolsonaro indica que vai para a segunda turma, vai ajudar a formar a segunda turma. Mas pode vir outro, qualquer outro pode chegar para a segunda turma e a gente não sabe qual, talvez seja um sorteio, talvez não. Então, há uma possibilidade de que forme-se uma maioria lavajatista na segunda turma depois de novembro. Então, o Gilmar Mendes, sabendo disso, ele tem que colocar esse julgamento na pauta antes de novembro. Vai estar a Carmen Lúcia, o Fachin, e se vier outro, se vier um Barroso, um Fux, já era pro Lula, porque esses 3 aí já mostraram que a lei, Constituição, são meros detalhes perto do amor que eles têm a Deltan Dallagnol, a Sérgio Moro e ao projeto
político partidário da Lava Jato. Mas pode vir um juiz melhor, um ministro como, por exemplo, o Marco Aurélio de Mello ou algum desses que não rasga a Constituição a favor da Lava Jato. Então tem que ser antes de novembro. E o Gilmar Mendes sabe muito bem disso, ele já falou, primeiro da pauta vai ser o do Lula, mas não sabemos quando, porque não sabemos quando acaba a pandemia. O Bolsonaro está fazendo de tudo para que a pandemia dure o máximo possível. Esse julgamento será em poucos meses e já há, assim, o Lewandowski e o Gilmar Mendes, não há dúvidas do voto deles. O Fachin, hoje ele deixou claríssimo, hoje o Fachin, ele chegou a argumentar na primeira derrota que ele teve, a primeira vitória do Lula hoje, ele chegou a argumentar que não, esse tipo de pedido do Lula não é nem válido. O Fachin não tá nem aí para a lei é detalhe para ele, o que importa para ele é defender Sérgio Moro. Mas o julgamento do Lula, se for antes de novembro, e provavelmente será, já tem 2 votos a favor do Lula, 2 contra, fica o Celso de Mello para dar o voto de Minerva. E o Celso de Mello, ele já adiantou várias vezes que vai pela suspeição do Moro. Veja bem, esse julgamento não julga o mérito, se o Lula é inocente ou é culpado do... Não é sobre isso, é sobre se o Sérgio Moro poderia ser juiz em um processo com o Lula, é isso, se ele é suspeito para julgar o Lula. E o julgamento de hoje deixam claríssimo que os ministros do STF, eles não veem o Moro como apto para ter julgado o Lula, porque o Moro claramente era inimigo do Lula. O Gilmar Mendes e o Lewandowski votaram, e os dois usaram isso, falaram, o Moro criou fatos políticos de propósito para interferir também até no pleito eleitoral. Aí o Moro condenou o Lula por fatos indeterminados, que é uma coisa que não tem na lei brasileira. Porque não tem tudo para que o Moro seja declarado suspeito, vai ser uma pancada do STF na Lava Jato. E enquanto isso tudo acontece, a Lava Jato está em guerra contra a PGR, com um dedo do Bolsonaro, que quer acabar com o Sérgio Moro e com a Lava Jato, porque ele sabe que o Sérgio Moro quer ser candidato em 2022. E o Sérgio Moro, com os amigos dele, lavajatistas, tem que acabar com a PGR, com o Augusto Aras, e acabar com o Bolsonaro. Tá uma guerra gigantesca. Eles estão se bombardeando. Não é isso. É lá, o Lula não tá quieto, mas o fato da direita estar em guerra faz com que ele se beneficie, porque no meio disso eles conseguem fazer a lei ser cumprida sem que o pessoal da direita esteja ligando muito para isso, porque apesar de ser uma grande derrota para o Moro hoje, ele está muito mais preocupado em se defender dos ataques do bolsonarismo e da Procuradoria-Geral da República do que com o Lula. O Lula é a última preocupação do Moro agora. Ele me declara suspeito, né, me bate em mim, fala que eu fiz isso e aquilo. O que me importa é eu não ir preso com a PGR tirando a delação do Tacla Duran, desarquivando a delação do Tacla Duran, e com a PGR indo para cima da Lava Jato. É isso que o Moro está pensando. Só isso. Então, hoje foi um grande dia, vale comemorar. E esse é o nosso outdoor na Avenida Álvaro Calheiros, uma das principais da cidade de Maceió, fora Bolsonaro, mostrando tudo. Do lado, por acaso, alguém colocou um outdoor com a bandeira do Brasil. Então, quem quiser ajudar a financiar, eu vou deixar o link na descrição e aí você ajuda a financiar para a gente colocar em várias cidades do Brasil.